Olá pessoal, tudo bom? Mais uma aula de geografia, mais uma aula de geografia de segundo ano. A gente vai falar um pouco agora sobre o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. É um assunto de extrema relevância, principalmente porque o Enem gosta muito de trabalhar essas questões socioculturais, socioeconômicas. O Enem trabalha mais essa questão dos recursos financeiros atrelados à economia, atrelados aos recursos naturais, a educação. Então, não é um assunto pronto e acabado, não é um assunto de perguntar isso e a resposta é isso. Geralmente, os contextos socioeconômicos, socioculturais são envolvidos dentro das questões do Enem. E aí, quando você conhece o que é o IDH, que é um índice de desenvolvimento humano, né, que mede a qualidade de vida da população, a gente tem mais ou menos uma noção de como é que está dividida a distribuição de renda, a distribuição de qualidade de vida, a distribuição de educação, a distribuição de insumos para médicos e hospitais. Então a gente entende mais ou menos como é que está funcionando essa distribuição ao decorrer do mundo, né? Ao redor do mundo por aí. E aí eu espero que vocês compreendam esse IDH de extremamente importante para você entender. Então, para entender como é que se move uma população, que é a gente vai estudar muito isso no terceiro ano, mas como é que se estuda uma população, você tem que entender alguns critérios, algumas características, e um dos mais importantes é o IDH, tá bom? A gente vai dar uma passada aqui para o próximo slide. Eu espero que vocês compreendam, espero que a gente entenda o máximo possível de cada conceito. Se você não entendeu, você me procura lá no privado e pede lá que a gente vai conversar com certeza sobre isso, tá bom? Primeiro, uma parte mais introdutória, né? O desenvolvimento, o IDH, ele é caracterizado porque uma contextualização rápida que a gente pode falar aqui é que o desenvolvimento, por exemplo, de um país, ele não pode ser somente econômico. Você não pode se desenvolver economicamente um país sem que haja um desenvolvimento social. Então, o desenvolvimento econômico, ele não pode ser bem aceito economicamente, ele não pode ser atrelado a um país, ele não pode ter um resultado efetivamente se as pessoas não estão com amparo social para receber esse desenvolvimento econômico. De que adianta a gente ter um país de primeiro mundo? De que adianta a gente ter uma economia lá em cima, uma economia desenvolvida, enquanto a disparidade sociocultural no país ela é altíssima. Então, para que um país cresça efetivamente, para que um país ele evolua efetivamente, para que nós tenhamos uma evolução enquanto qualidade de vida, a gente precisa entender que precisa ser um crescimento casado. O crescimento econômico ele precisa ser casado com o crescimento social. E aí, o que a gente chama de crescimento humano. Então, é importante que a gente entenda que um país desenvolvido é quando há um casamento entre o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento humano. Quando você prepara as pessoas para receber a economia. Não é preparar a economia para receber as pessoas. Então, quando as pessoas estão aptas a receber a economia com a educação de qualidade, com saúde de qualidade, com a distribuição de renda de qualidade, quando nós temos uma questão social amparada pelo Estado, essas pessoas estão amparadas, estão aptas a receber o desenvolvimento econômico. Então, não é um caminho o inverso. Não se prepara a economia para as pessoas, se prepara as pessoas para a economia, tá? E aí a gente vai ver que o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, ele precisa estar balizado nesses dois crescimentos. O desenvolvimento econômico, que é a produção de bens, a produção de serviços, se o país é industrializado ou não, se o país ele é desenvolvido, se ele está produzindo novas tecnologias e essas tecnologias são avançadas, se há um desenvolvimento, se o comércio ele está bem desenvolvido, se há uma venda, um superávit na bolsa de valores, isso tudo conta para o desenvolvimento econômico de um país. Mas, no entanto, o IDH também quer saber como é que está a qualidade de vida daquela população. Então,
como é que está o desenvolvimento humano, ou seja, social. Para a gente desenvolver um país economicamente, a gente precisa desenvolver o país tanto economicamente quanto socialmente. E aí, quando foi que se teve a ideia de criar e quem criou o desenvolvimento humano? O IDH foi criado pela ONU, tá? Ela foi criada pela ONU na década de 90, para ser mais preciso, em 1990. E aí, ele foi criado com uma média aritmética de 3 principais indicadores. Os idealizadores do IDH, eles entenderam o seguinte, que para uma qualidade de vida da população, a gente precisa analisar 3 premissas. A economia, né, que no caso aqui a gente é muito usada a renda, né, para falar sobre isso. Então, a distribuição de renda, como é que está feita a distribuição de renda? Não adianta um país que ele seja muito rico, mas que tem uma má distribuição de renda. Então, se ele é muito rico e tem uma má distribuição de renda, então essa riqueza, ela não vai valer nada em relação à qualidade de vida. Então, a qualidade de vida ela não está sendo amparada. Então, para isso, as pessoas entenderam que quando há uma distribuição igualitária da renda, nós temos uma melhor qualidade de vida para a população. A saúde, né? Quando a gente vai estudar a saúde, a gente vai estudar a longevidade, a gente vai estudar a questão da mortalidade infantil, já a gente vai se aprofundar mais nisso e sobre a educação também. Então, o IDH ele tem um tripé, certo? O IDH tem um tripé a ser medido. Todo IDH ele mede-se pela renda, ele mede pela saúde e ele mede pela educação. Então, é um tripé. E esse tripé, ele gera uma média aritmética entre 0 e 1. Já a gente vai entender essa escala, como é que funciona, tá bom? E aí, qual é o principal objetivo do IDH? Qual é? Medir a qualidade de vida da população. Pessoal, isso aqui já caiu muito em prova, tá? Então, qual é o objetivo do IDH? Medir a qualidade de vida da população. Quando se mede a qualidade de vida da população? Quando nós temos saúde de qualidade, quando nós temos educação de qualidade, quando nós temos uma renda distribuída de forma igualitária. Então, renda distribuída, uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, então o IDH ele tende-se a ser mais alto. Então, quando nós temos má distribuição de renda, péssima educação e uma saúde pública deficitária, nós temos um IDH muito baixo. Lembrando que o IDH não é somente o fator social, ele entra também o fator econômico dentro dele, tá bom? E aí vamos entrar um pouquinho mais dentro desses indicadores, dentro desses 3 indicadores que a gente comentou. O que o IDH ele mede na saúde? Na saúde, ele vai estar medindo a taxa de mortalidade infantil, tá? A taxa de mortalidade infantil, eu gostaria que vocês tivessem bastante cuidado com essa taxa. A mortalidade infantil, para ela ser classificada como mortalidade infantil, o óbito precisa acontecer entre 0 e 12 meses de nascido, tá bom? Então, quando uma criança ela passa de 1 ano, depois há um óbito, então ele já não se enquadra mais como mortalidade infantil. A mortalidade infantil é de 0 a 12 meses somente. E então, quando eles medem a qualidade infantil, bom, se você imagina que natural que criança não deva morrer. Natural que criança deva viver, porque o sistema imunológico das crianças normalmente são bons. E quando há uma taxa de mortalidade infantil muito alta, e isso explica que há uma falha muito forte na saúde pública. Há a questão da insalubridade do serviço, a questão a questão sanitária, lixo aberto, esgotos a céu aberto, falta de médicos, falta de hospitais à população, e a falta de acesso à população a esses hospitais. Então, tudo isso precisa ser avaliado quando se tem uma taxa alta de mortalidade infantil. E essa mortalidade infantil ela precisa ser combatida, porque nenhum país pode ter um índice de desenvolvimento humano alto quando nós temos uma alta taxa de mortalidade infantil. A saúde também ela vai avaliar a expectativa de vida. Mas o que é a expectativa de vida? A expectativa de vida é o tempo médio que uma pessoa ou que uma população vive. Não uma pessoa, mas o tempo médio da população. Quanto tempo está durando uma pessoa em média? Aqui no Brasil, nós estamos atualmente, uma pessoa está vivendo entre 75,8, arredondando para 76 anos. Em média, uma pessoa está vivendo aqui.
quando se comparado ao Japão, que aí eles estão com 78, quase 80 anos. Então é uma expectativa de vida maior. Então isso quer dizer que as pessoas idosas lá, não só idosas, mas de idade adulta, estão sendo bem mais cuidadas, elas estão com acesso a hospitais, elas estão se alimentando melhor. Então tem todo um conjunto de fatores que fazem com que a expectativa de vida e a mortalidade infantil ela tende a ser diminuída. Claro, isso deve ser amparada pelo Estado, políticas públicas que devam ser cobradas em prol da redução da taxa de mortalidade infantil e da expectativa do aumento da taxa de expectativa de vida, tá bom? E aí, quando a gente vai para o ramo da educação, que é o que nós estamos fazendo aqui, a gente vai estudar também dois aspectos importantes. A taxa de alfabetização. O que é uma taxa de alfabetização? Ele vai ver a quantidade, quantos anos uma pessoa leva para estudando, quantos anos uma pessoa estuda na sua vida, certo? Quantos anos, a quantidade de pessoas que sabem ler e escrever, perdão. A taxa de alfabetização é a quantidade de pessoas que sabem ler e escrever em percentual. Por exemplo, nós temos uma população absoluta de quase 120 milhões de habitantes. Quanto dessas pessoas sabem ler e escrever? No último censo era aproximadamente 18%, era aproximadamente 18% da população brasileira era analfabeta. Então, isso é uma taxa muito alta. Para que o país economicamente estável, nós temos uma população letrada, uma população que saiba ler, que saiba escrever, e não só ler e escrever, mas interpretar textos. E isso é importante. Alguns países desenvolvidos, por exemplo, Noruega, a taxa de alfabetização ela é praticamente 100%. Todas as pessoas sabem ler e sabem escrever. Então é muito importante a gente entender que um país só tem uma mortalidade infantil baixa, uma expectativa de vida alta se ela tiver uma educação de qualidade. Porque as pessoas, quando têm uma educação de qualidade, elas acabam se cuidando melhor dos seus filhos, cuidando melhor dos seus pais e avós, e consequentemente eles se alimentam melhor, tomam mais remédios, se previnem mais e vivem mais. E isso se deve a uma educação de qualidade. Observem que a saúde ela não pode ser dissociada da educação. A saúde e a educação elas são entrelaçadas. Uma ela ajuda a outra, tá? E aí nós temos a taxa de escolarização, que essa sim é o tempo médio de estudo de uma pessoa. Quanto tempo as pessoas elas estão estudando em idade escolar? Por exemplo, um jovem de 8 anos, ele não frequentou a escola, mas ele está em idade escolar, mas ele não está estudando, e aí essa pessoa ela entra dentro do hall de pessoas, do hall de crianças que não está frequentando a escola, por mais que elas estejam em idade escolar. Aqui no Brasil foi editado em 2012 uma lei que obriga as crianças de 4 a 17 anos a irem estar na escola, sobre pena uma pena, né, tem uma questão penal dos pais de abandono intelectual, né? Se os pais deixarem os filhos de não ir para a escola, o pai ele pode responder penalmente sobre abandono intelectual. Isso é muito grave, isso aí não pode ser contestado. É por isso que aqui no Brasil não é permitido o estudo domiciliar, porque o estudo domiciliar, como há uma obrigatoriedade das crianças de irem para a escola, então não se abre a margem do estudo domiciliar aqui no Brasil. Então há uma necessidade das crianças estarem socializando na escola. Então, se você está em idade escolar, mas professor, qual é a idade escolar? A idade escolar ela varia de 6 até 17 anos, que é quando você meio que atende a sua maioridade, tá bom? Depois dos 18 anos você já chega à maioridade. E aí, por último, nós temos a renda. E aí, como é que é a renda? Pessoal, a renda é um dado meio fictício, é um dado meio mentiroso. Eu vou explicar para vocês por que ela não deve ser levada tanto a sério, mas ela é um dado importante que sim. Por quê? O que é a renda? É quando você pega o PIB, né, o Produto Interno Bruto, que é tudo que o Brasil produziu em um ano, e pega tudo isso que o Brasil produziu em um ano e divide pela população, ou seja, divide per capita. Então, nesse caso,
o PIB per capita, que é a renda, você pega o PIB, tudo que o Brasil produziu durante um ano, e aí divide pela quantidade de pessoas, quantidade de população do país, aí você vai ter o PIB per capita, o PIB por pessoa. Então, é um dado meio que fantasioso, é um dado meio que mentiroso, até porque as desigualdades sociais no Brasil, elas são muito grandes. Se você observar o Brasil aqui, o Sudeste e o Sul do Brasil concentram quase que 70% das indústrias do país. No entanto, o desenvolvimento técnico, científico, tecnológico dessa região é muito alta. Os salários de lá são muito altos. Quando você vem para o Nordeste, nós temos uns salários mais baixos. Então, quando o Brasil ele faz o PIB per capita, onde eu calculo o salário do Nordeste junto com o salário do Sudeste e divido pela população, este salário, que é super salário do Sudeste, as pessoas recebem mais, acabam maquiando o salário do Nordeste, fazendo com que o salário da pessoa do Nordeste pareça ser maior, porque não é uma distribuição igualitária de renda. Quando você pega, de novo, o Brasil é um país muito grande e com regiões distintas. A região Nordeste tem vários problemas sociais, vários problemas ambientais, vários problemas climáticos, e isso repercute muito no IDH. Mas quando a gente pega a renda e divide pela população, então a população nordestina ela acaba recebendo uma renda a mais do que ela realmente recebe, e aí nós temos uma maquiagem dos dados brasileiros. Então o PIB, a renda ela deve ser estudada, mas de maneira mais isolada, mais regional. Aí ela fica mais parecida com a realidade, mas quando se coloca no Brasil como um todo, acaba maquiando a realidade dos fatos. E aí, para que o IDH foi criado? Então, o IDH ele teve dois objetivos básicos, né? Sublinhar que as pessoas e suas capacidades devam ser um critério para avaliar seu desenvolvimento. Olha só, que as pessoas, né? Que as pessoas, não só as pessoas, mas as suas capacidades devem ser um critério para avaliar o desenvolvimento de um país. Não só a economia, mas as pessoas e suas capacidades. Isso é importantíssimo que você entenda isso, tá? E aí, qual é o outro? Questionar a escolha de políticas públicas nacionais. Por exemplo, isso é importantíssimo. Por exemplo, quando você questiona políticas públicas, como pode, vamos dar um exemplo simples, como pode um país A ele ter o IDH, o PIB, né? Um PIB altíssimo, um PIB de país de primeiro mundo, no entanto, este país ele tem um IDH muito baixo. Então, quando um país ele tem um PIB alto e ele tem um IDH baixo, isso quer dizer que a questão social desse país ele está deficitária. Você tem uma economia desenvolvida, mas a questão social, uma má distribuição de renda, baixa educacional, uma saúde pública muito ruim. Então esse país ele precisa ser questionado as suas políticas públicas, as políticas nacionais. E aí você precisa melhorar a questão social deste país para que você tenha um desenvolvimento humano melhor. Já existe o desenvolvimento econômico, mas você precisa desenvolver a questão social também. E aí subsidiar as políticas públicas para obter melhores indicadores. Claro, quando você olha para o teu IDH e ele dá baixo, então o país ele se sente pressionado a ter políticas públicas educacionais melhores, renda melhor e melhorar a educação e a saúde, tá? Eu repeti a educação aqui, isso aqui seria saúde, tá, pessoal? Quem criou efetivamente o IDH foi o PNUD, né? Que é o Programa Nacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O PNUD, que é um órgão da ONU, ele publica anualmente o Relatório de Desenvolvimento Humano e neste relatório ele sai o IDH, tá? Todo ano, desde 1990, nós temos uma publicação desse relatório, geralmente ele sai no final do ano. E aí, quando ele sai esse relatório, com esse relatório ele tem uma lista de todos os países, muito cuidado com isso. Os países que são membros da ONU, os países que não são membros da ONU, eles não entram dentro do rol de IDH calculados por eles. E aí,
90% das questões que envolvem DH, você precisa ter em mente essa escalinha aqui, ó, tá? Os países, como eu falei para vocês, o IDH ele varia de 0 a 1. Quanto mais perto de 0, mais baixo o IDH. Quanto mais perto de 1, maior o IDH. Aí nesse quesito nós temos os países de IDH elevado, ele tem 0,9 a 1, tá? Então nosso país primeiro mundo, Noruega, Islândia, Canadá e Finlândia, Suíça, esses países são países de primeiro mundo e tem um IDH muito elevado. Os países de IDH elevado, que eles são de 0,8 até 0,899, tá? Os países de médio IDH, que eles têm de 0,5 a 0,799, e os países de baixo IDH, eles têm de 0 até 0,499, tá? E aí eu trouxe algumas imagens para a gente dar uma olhada como está desempenhado o IDH do mundo hoje. Quanto mais escuro nessa imagem, maior o IDH. Observe que nós temos o Equador, ele fica mais ou menos aqui. Se a gente observar aqui no norte, está a grande maioria dos países desenvolvidos, Estados Unidos, Canadá, aqui os países do leste do oeste europeu, nós temos Inglaterra, a Noruega, aqui Rússia, nós temos vários países que têm o IDH muito elevado. Do sul são poucos países, né? Aqui nós temos o Chile, o Uruguai, a Argentina e o Uruguai. São 3 países. Aqui a Austrália no canto e a Nova Zelândia, certo? Aqui Coreia, os países dos tigres asiáticos. Bom, o que a gente precisa entender? Que há uma disparidade muito forte, principalmente quando você olha para a África. Se você olhar para a África, ela é tão colorida porque as desigualdades sociais na África são muito latentes. Observe que a desigualdade social na África diz respeito a tudo aquilo que aconteceu no período do imperialismo, que eles acabaram desvirtuando a África do jeito que ela é, e hoje nós temos esses resultados, infelizmente, tristes, tá? Quando a gente distribui o IDH dentro das 3 linhas de investigação, por exemplo, escolaridade, como é que tá os países com maior índice de escolaridade? De novo, se repete muito os países com maior índice de escolaridade. A gente observa que os países europeus, os países do norte, eles têm uma escolaridade muito diferenciada, do mesmo jeito da Austrália, a Nova Zelândia e esses países, com exceção, claro, da África. A África ela tem um déficit educacional muito forte. Observe que tem países que não têm simplesmente de 1 a 2,8% de média de anos estudados, principalmente esses países aqui, que as pessoas são praticamente todas analfabetas. Então isso é muito grave quando a gente olha para a África e a gente olha para os outros países. O Brasil, ele aqui está com a classificação de 5 a 8 anos em média de educação, tá? Aí a gente olha para a expectativa de vida. Então o Brasil está na expectativa de vida entre 70 e 80 anos. Como eu falei para vocês, está a 76 anos aproximadamente. Mas se você observar os países desenvolvidos, eles já conseguiram uma expectativa de vida acima dos 80. Nós temos Canadá, Austrália, Nova Zelândia, o Japão, os países da Europa, Noruega. Então é uma qualidade de vida muito alta. O Chile também conseguiu, e aqui, se não me falha a memória, é Guiana Francesa, tá? E aqui o PIB per capita, né, a renda nacional bruta, né, per capita. Observe que se repete a mesma coisa. Os países desenvolvidos, eles têm uma ótima distribuição de renda, diferente dos países subdesenvolvidos. Observe para a África, observe que o Brasil ele está mais ou menos numa escala aqui, se não me falha a memória, entre 7.500 a 10.000, né? Uma renda por pessoa. Isso é uma renda por pessoa, tá? Por pessoa, de 7.500 a 10.000 reais mensal.
E aí na África, de novo, a grande disparidade econômica. Então o imperialismo ele foi muito rude, muito cruel com a África nesse período. E aí, terminando, quando a gente olha para o IDH por município, né, no Brasil, a gente vai olhar o IDH por município, observe que as regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, elas trazem os maiores IDHs, claro, com toda a história do Brasil, a história da industrialização, a história do desenvolvimento, a história climática. Então, tudo isso tem uma repercussão dentro da história do Brasil. Observe que Brasília, aqui, ó, esse quadradinho aqui, ó, é classificado como IDH muito alto. Alguns municípios aqui de São Paulo, do sul do país, eles consideram o IDH muito alto. Quando a gente olha para o Nordeste brasileiro, a gente vai ver o laranjão do Nordeste brasileiro, que é a grande maioria das cidades tem o IDH baixo e médio, salvo algumas cidades com o IDH alto, tá? Mas eu acho que nenhum com IDH muito alto. E a região norte também assolada por IDHs médio, baixo e muito baixo, principalmente na região mais longínqua, ali no Acre, em Rondônia, ali perto do Amapá e Macapá, tá bom? E aí, por finalizar, a gente tem o IDH dos estados brasileiros. O Ceará, ele está no IDH de 0,682, ele é classificado como médio, certo? IDH médio para o Brasil. No entanto, os piores IDHs do Brasil, os 5 piores, observe que 1, 2, 3 e 4 são nordestinos e o Pará, que é do norte. Então, tem 4 estados nordestinos e 1 do norte, nos 5 piores IDHs do Brasil. E nos 5 melhores IDH do Brasil, observe, 1, 2, 3, 4, 5, observe que nós temos Sul, Sudeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Então, as regiões que tem o maior IDH. O Ceará está aqui quase que na faixa de transição, né? Entre os IDH médio e IDH alto, está quase na faixa de transição. O único IDH muito alto do Brasil é Distrito Federal, tá bom? E aí, quando a gente vai olhar para o mundo, como é que está o Brasil? O Brasil perdeu, galera, perdeu uma posição no IDH do mundo este ano. Nós estávamos na 78ª posição e a gente perdeu uma posição para quem, galera? Para Granada, tá? A gente perdeu esta posição. Infelizmente, o Brasil ele está regredindo socialmente quando a gente perde uma posição. Atualmente, o Brasil é o 79º colocado no hall de países inscritos na ONU, com IDH de 0,761, tá? Então, isso quer dizer que a gente precisa melhorar muito nossa renda, melhorar muito nossa saúde, melhorar muito nossa educação. E com uma pandemia, você sabe que isso não vai ser possível. Os melhores IDHs, os 6 maiores IDHs do mundo é Noruega, ó, beirando 1, Suíça, Irlanda, Alemanha, Hong Kong, que é uma cidade da China, Austrália e Islândia são os maiores IDHs, e os menores são geralmente países africanos. Níger, o pior IDH, com 189, República Centro-Africana, com 3,8, o Chad, Sudão do Sul e Burundi, tá bom? E, pessoal, nós temos muito caminho para chegar até o hall dos países com maior IDH. Mas aí a gente precisa de políticas públicas muito boas, tanto para a saúde, quanto para a renda, quanto para a educação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.